livro de Atos é o segundo volume de uma obra de duas partes unidas que hoje denominamos Lucas Atos. Foi escrito pelo mesmo autor, Lucas, que foi um colega de trabalho que viajava com Paulo. Isso é evidente a partir da introdução do livro, onde Lucas diz: "Eu escrevi o primeiro volume, que é o Evangelho, sobre todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar." Agora, Lucas fornece aqui uma pista sobre o que será esse livro de Atos. O primeiro volume foi sobre o que Jesus começou a fazer e ensinar. O segundo volume será sobre o que Jesus continuou a fazer e ensinar, o que leva a um ponto muito interessante sobre o nome tradicional, mas não original do livro: os Atos dos Apóstolos. Enquanto diferentes apóstolos aparecem na maioria dessas histórias, a única personagem que unifica toda a história do início ao fim é o próprio Jesus, agindo diretamente ou por meio do Espírito. E assim, o livro teria sido mais preciso se tivesse sido nomeado Os Atos de Jesus e do Espírito Santo. A introdução do livro relata como Jesus, ressuscitado, passa 40 dias com os discípulos ensinando-lhes sobre o reino de Deus. E isso se conecta à história do Evangelho de Lucas, em que Jesus declarou que ele restauraria o reino de Deus sobre o mundo, começando com Israel. Então ele chamou Israel para viver sob o reino de Deus ao segui-lo. E ele foi coroado rei quando desistiu da sua vida, e depois venceu a morte com o seu amor. E assim começa o livro de Atos com o rei Jesus ressuscitado, ensinando os seus discípulos sobre a vida no seu reino. Então, ele promete que o Espírito virá em breve e eles serão imergidos na sua presença pessoal. E isso cumpre uma das principais esperanças dos profetas do Antigo Testamento, que no reino messiânico a presença de Deus, seu Espírito, viria e moraria entre o seu povo em um novo templo e transformaria os seus corações. E então Jesus diz: quando isso acontecer, o Espírito capacitará seus discípulos a serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. A partir daqui, Jesus é levado por uma nuvem, uma imagem extraída do livro de Daniel, capítulo 7. Mostra como Jesus está sendo coroado como o Filho do Homem que foi inocentado após seu sofrimento e agora compartilha do governo de Deus sobre o mundo. E ele promete que um dia ele voltará. Os principais temas e o modelo do livro de Atos fluem diretamente a partir desse capítulo de abertura. Essa é uma história sobre Jesus conduzindo o seu povo através do Espírito a irem pelo mundo inteiro, convidando todas as nações a viver sob seu reino. E então, a história começará com essa mensagem sendo divulgada em Jerusalém, e depois pelas regiões vizinhas da Judéia e Samaria, repletas de pessoas não judias, e depois de lá, para todas as nações até os confins da terra. Esse vídeo se concentrará na primeira metade do livro. Então, a seção que se concentra em Jerusalém começa com os seguidores de Jesus aguardando pela festa de Pentecostes, quando todos esses peregrinos judeus de todo o mundo antigo estavam na cidade. E o Espírito Santo vem sobre os discípulos como um forte vento e algo como chamas aparece sobre a cabeça de cada pessoa e juntos começam a anunciar e contar histórias dos atos poderosos de Deus. E eles começam a falar nessas línguas que não conheciam antes, mas todos os que estavam reunidos conseguiam entender tudo perfeitamente. Para compreender o que Lucas enfatiza na história, é crucial entender as origens dessas imagens no Antigo Testamento. Então, primeiro, o vento e o fogo são uma alusão direta às histórias sobre a presença ardente e gloriosa de Deus enchendo o tabernáculo e o templo. E também está relacionado com as promessas proféticas de que Deus viria e viveria no novo templo do reino messiânico por meio do seu Espírito. Aqui em Atos, a presença ardente de Deus vem habitar no meio do seu povo, não em um edifício. Lucas está dizendo que o novo templo prometido pelos profetas é a nova aliança da família de Jesus, o povo de Jesus, o que se relaciona à segunda coisa que Lucas está tentando dizer aqui. Os profetas prometeram que, quando Deus viesse habitar no seu novo templo, ele reunificaria todas as tribos de Israel sob o reino messiânico, e as boas novas do reino de Deus seriam divulgadas e anunciadas às nações. Lucas descreve em detalhes a integração de multitribos internacionais de todos os israelitas que estavam lá em Pentecostes e que responderam à mensagem de Pedro. Os apóstolos, então, continuam convidando os israelitas a reconhecer Jesus como seu Messias, e milhares responderam, formando novas comunidades de generosidade, adoração e celebração. Mas nem todo mundo estava celebrando. A partir daqui, Lucas mostra como a nova família de Jesus rapidamente enfrentou hostilidade dos líderes de Jerusalém. Com um modelo simétrico realmente muito bonito, Lucas narra um conto de 2 templos. Assim, o novo templo de Deus, a comunidade dos seguidores de Jesus, se reunia todos os dias no pátio do templo e de casa em casa.
E no meio desses avisos há duas histórias sobre Pedro e os outros apóstolos que estavam curando pessoas nos pátios do templo e foram presos pelos líderes do templo, seguidas cada uma por um discurso de Pedro clamando que Jesus é o verdadeiro rei de Israel. E no centro de tudo, há essa história sobre os seguidores de Jesus doarem bens e propriedades para um fundo comum a fim de ajudar os pobres. O que é ótimo, e pode parecer que Lucas menciona isso de uma forma aleatória, até você perceber que esta era a única prática descrita nas leis da Torá e deveria estar acontecendo no Templo de Jerusalém com os seus líderes. Então, o ponto de vista de Lucas aqui é claro. O novo templo da comunidade de Jesus está cumprindo o propósito que Deus sempre desejou para o Templo de Jerusalém, o de ser um lugar onde céu e terra se encontram, onde as pessoas encontram a generosidade e a presença restauradora de Deus. Nesse conflito entre os dois templos, que culmina em Atos capítulos 6 e 7, é onde começa a primeira onda de perseguições. Assim, os seguidores de Jesus continuam a se multiplicar, o que exige a presença de mais líderes. E um desses, Estevão, é uma testemunha corajosa de Jesus em Jerusalém, e ele acaba sendo preso e acusado de falar contra o templo e até mesmo de ameaçá-lo. Aqui, Estevão faz um longo discurso mostrando como os líderes de Israel sempre negaram os mensageiros que Deus lhes enviou, inclusive Jesus e os seus discípulos. Então os líderes de Jerusalém, em fúria, assassinam Estevão e iniciam uma onda de perseguições contra os seguidores de Jesus, o que expulsa a maioria deles da cidade. Contudo, isso tem um efeito paradoxal. Lucas mostra como essa estratégia, na verdade, se tornou um meio pelo qual o povo de Jesus agora é enviado à Judéia e Samaria. Nessa sessão, Lucas reúne um conjunto diversificado de histórias que mostram como a comunidade de Jesus, em sua maioria judaica e baseada em Jerusalém, tornou-se um movimento internacional e multiétnico. Então, primeiro vem a missão de Filipe em Samaria. É a terra dos inimigos odiados de Israel e muitos deles vêm a seguir Jesus. Em seguida, temos a conversão de Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como Paulo. Ele era o inimigo mortal e perseguidor dos seguidores de Jesus até conhecer pessoalmente o Jesus ressuscitado e se tornar um defensor apaixonado em nome de Jesus. Segue a história de Pedro quando teve uma visão sobre como Deus não considera o povo não-judeu ritualmente impuro ou indigno de se unir à família de Jesus. Pedro, então, é levado pelo Espírito para a casa de um soldado romano, que está repleta de pessoas não-judias, e todos reagem às boas novas de Jesus. Na verdade, o Espírito apresenta-se poderosamente entre eles, assim como fez para os discípulos judeus no capítulo 2. Todos esses temas se reúnem na fundação da igreja em Antioquia, a maior e mais cosmopolita cidade daquela parte do Império Romano. E Lucas nos diz que Barnabé, um líder judeu da igreja de Jerusalém, foi com Paulo para ajudar a liderar essa comunidade eclesial. E isso deu início à primeira grande igreja multiétnica da história. Foi onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, e é a partir daqui que os primeiros missionários internacionais são enviados. E vemos a missão de Jesus se tornando realidade, o que nos leva ao restante da história de Lucas. Mas por enquanto, essa é a primeira metade do livro de Atos. E o Espírito conduz a igreja a enviá-los em uma jornada missionária, o que começa uma nova seção do livro. As histórias sobre Paulo e os seus colegas de trabalho viajando para cidades diferentes em todo o Império Romano, anunciando as boas novas que Jesus é rei. A primeira missão é no interior, em um lugar chamado de Ásia Menor, localizada onde hoje é a Turquia, e termina com uma reunião importante dos apóstolos de volta a Jerusalém. A segunda missão é pela Ásia Menor e em seguida pela Grécia Antiga. E por fim, a terceira missão é por todo aquele mesmo território, novamente, e isso conclui a viagem de Paulo de volta a Jerusalém. Ao reencontrar todas essas histórias, Lucas destacou um importante número de temas, repetindo-os. Primeiro, é a missão contínua a Israel. Toda vez que Paulo entra em uma nova cidade, ele sempre vai primeiro a uma sinagoga judaica para compartilhar sobre o Rei Jesus que foi ressuscitado e como ele está formando uma nova família multiétnica de Deus. Agora, mais frequentemente, muitas pessoas reconhecem Jesus como Messias, mas algumas se opõem a Paulo. Às vezes, eles até mesmo o expulsam da cidade como um rebelde perigoso que se opõe à Torá e à tradição judaica. E essa tensão culmina após a primeira viagem, levando a uma reunião importante em Jerusalém. Paulo descobre que há alguns cristãos judeus em Antioquia, e eles alegam que, a menos que as pessoas não judias se convertam ao judaísmo através da prática da circuncisão, do Shabat e da obediência às leis de alimento kosher, eles não poderão tornar-se parte da família de Jesus. Mas Paulo e Barnabé discordam radicalmente.
Então eles levam o debate a uma reunião da liderança em Jerusalém. E nessa reunião, Pedro, Paulo e Tiago, o irmão de Jesus, demonstram a partir das Escrituras e das suas experiências que o plano de Deus sempre inclui as nações como parte da sua nova aliança. Então, eles escrevem uma carta exigindo que não-judeus cristãos parem de participar de sacrifícios do templo pagão, mas eles não os obrigam a adotar uma identidade étnica judaica ou obedecer às leis da Torá. Essa decisão foi inovadora para a história do movimento de Jesus. Jesus é o Messias judeu, mas ele também é o Rei ressuscitado de todas as nações. Assim, a filiação de alguém ao seu povo não se baseia em identidade étnica ou obediência às leis da Torá. É simplesmente baseada na fé em Jesus e em seguir os seus ensinos. E essa é a realidade multiétnica do movimento de Jesus que nos leva ao próximo tema, o qual Lucas quer que vejamos nas viagens missionárias. Ou seja, o choque de culturas entre os primeiros cristãos e o mundo grego e romano. Lucas registra vários confrontos em Filipos, Atenas e Éfeso. Paulo vai e anuncia Jesus como a revelação do único Deus verdadeiro e como o Rei do mundo, aquele que expõe todos os outros deuses e ídolos como impotentes e inúteis. E a sua mensagem é consideravelmente vista como subversiva ao modo de vida romano e ele é acusado de ser um revolucionário social perigoso. Essas histórias mostram como as comunidades monoteístas e multiétnicas de Jesus não se encaixavam em qualquer caixa cultural conhecida pelo povo romano. O mundo antigo nunca tinha visto nada como eles. E os cristãos estavam levantando mais do que apenas suspeitas. Outro tema que se repete é como Paulo e os cristãos são constantemente acusados de rebelião, até mesmo de traição contra César, o imperador romano. O povo ouviu Paulo corretamente. Ele anunciava que havia um novo rei, Jesus. E o povo também viu corretamente que o modo de vida cristão era um desafio para muitos valores culturais romanos. Mas toda vez que Paulo é preso e interrogado diante dos oficiais romanos, eles não veem qualquer ameaça e o libertam. Essas histórias nos mostram o paradoxo que a igreja primitiva apresenta ao mundo. Era um movimento messiânico judaico, mas era etnicamente diverso, cheia de comunidades que tratavam homens e mulheres, ricos e pobres, escravos e livres, todos como iguais. E todos eles eram fiéis somente ao Rei Jesus e a nenhum outro rei ou Deus. E assim, a sua própria existência vira os principais valores da cultura romana de cabeça para baixo. Entretanto, os cristãos não representavam nenhuma ameaça militar, pois Jesus os ensinou a ser pessoas de paz. Então, o único crime do qual Paulo e os cristãos podem ser acusados é o de não se conformarem com o status quo. A seção final do livro retorna o foco para o testemunho de Paulo que está se espalhando de Jerusalém até Roma. A sua jornada missionária final termina em Jerusalém, onde ele é precedido pela sua reputação controversa. Ele é atacado pelo povo judeu que pensa que ele traiu a Israel, o que atrai a atenção dos soldados romanos que consideram Paulo um terrorista do Egito, dando início a uma rebelião. E então ele é preso. A partir daqui, Paulo é posto em julgamento. Primeiro, diante dos líderes judeus do Sinédrio em Jerusalém. Em seguida, diante de uma série de líderes romanos em Cesareia. Há o governador Félix, que passa Paulo para o próximo governador Festo, que eventualmente traz Paulo diante do rei Agripa. Ele acaba por ficar na prisão durante muitos anos, embora em cada julgamento as acusações feitas contra ele nunca serem convincentes. Porque tudo o que ele está fazendo é anunciar que a sua esperança na ressurreição se cumpriu no Rei Jesus. E isso dificilmente é um crime. Mas, nesse ponto, a máquina legal romana não pode simplesmente ignorá-lo e assim, Paulo acaba pedindo recurso para o tribunal mais importante de Roma. Agora, seria fácil pensar que todo esse tempo de prisão estava sendo um contratempo para Paulo, porque a sua vontade era de estar na estrada, iniciando novas comunidades de Jesus. Mas o Espírito orquestra tudo nesse livro. E assim, o aprisionamento deu tempo para que Paulo escrevesse as suas cartas apostólicas mais importantes. Elas tornam-se o caminho pelo qual seu legado missionário continua muito tempo depois da sua morte. Por fim, Paulo foi transferido como prisioneiro para Roma. E depois de uma viagem assustadora pelo Mediterrâneo, onde ele quase morreu, Paulo acaba em prisão domiciliar em Roma, aguardando seu julgamento. E assim, ele tem a possibilidade de organizar em uma bela casa reuniões regulares para judeus e gentios. E as palavras finais do livro são como Paulo anuncia o reino de Deus e ousadamente ensina tudo sobre o Senhor Jesus, o Messias, sem qualquer impedimento, e tudo isso acontecendo em Roma, debaixo do nariz de César. O trabalho unificado dos Atos de Lucas é muito mais do que a introdução à história de Jesus e da igreja primitiva.
Ele mostra como o reino de Deus existiu na terra como no céu através da vida, morte e ressurreição de Jesus, através da vinda do seu Espírito para capacitar a igreja e dar testemunho desde Jerusalém até os confins da terra. E como Lucas contou a história, ele nos deu exemplos do que é a fidelidade ao Rei Jesus. Exemplos em como compartilhar as boas novas do Rei Jesus que foi ressuscitado com palavras e ações. Significa formar diversas comunidades de Jesus, onde todo e qualquer tipo de pessoas se reúnem, onde são tratadas com igualdade, onde são fiéis ao Rei Jesus e vivem os seus ensinos. E tudo isso é feito confiando no poder e na orientação do Espírito para liderar o caminho a ser seguido. E é disso que trata o livro de Atos.